Olá, estamos de volta no que é um dia muito especial, o dia de Natal, se você está assistindo no dia que foi lançado esse programa. E eu sou Davi. Eu sou a Carol. E Feliz Natal para todos vocês. Já temos falado um pouco nos programas anteriores sobre conversas intencionais na semana de Natal e como você pode promover esse tipo de diálogo. Talvez ainda tenha chance de fazer isso com visitas ou você mesmo visitando ou entrevistando outros. Mas agora é a época de nós olharmos um pouco para trás e também olharmos para frente. Eu gosto muito de um versículo do livro de Lamentações. Parece um lugar inesperado para extrair esperança, perspectivas para o futuro. Mas o profeta chorão Jeremias, em Lamentações 3, diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. No mundo de desespero, e ao olharmos para o próximo ano, seria muito bom trazermos à memória coisas que Deus tem feito em nossas vidas no ano passado, mas também como estímulo para avançarmos para o futuro com Cristo no centro das nossas vidas. Interessante, o próximo versículo desse texto é a resposta ao que Jeremias deseja. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que seria isso? Ele diz no versículo 22, as misericórdias do Senhor, o amor fiel de Deus, que nos atrai, como diz o profeta Oséias, com laços de amor. Ele não nos larga, mas persegue-nos com o amor dele. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim. Como nessa semana, antes do ano novo, olhando para o próximo ano, nós podemos trazer à memória o que nos pode dar esperança? Eu acho que a nossa tendência é de viver no momento, olhando para o futuro. E poucas vezes paramos para pensar no que já aconteceu, quais foram as lições aprendidas, como Deus me abençoou, como Ele me livrou, como Ele me protegeu. E muitas vezes, por não pararmos para pensar naquilo, passa em branco, a gente esquece, não conta para ninguém e fica quase como se não tivesse acontecido. Então, seria muito gostoso sentar em família e começar a lembrar. Talvez o pai ou a mãe faça uma pergunta e todo mundo tenta lembrar de algo. Então, tipo assim, quais foram alguns livramentos que tivemos nesse ano que passou? Quais foram algumas vezes em que nós vimos a mão de Deus nitidamente operando na nossa família, ou provendo, ou protegendo, ou curando? Coisas assim que foram marcantes. Talvez coisas bobas, mas quais foram alguns livros que nós lemos em família? Ou quais foram algumas viagens, celebrações que tivemos? A piada do papai mais engraçada. Se conseguir lembrar. Mas quantas coisas que acontecem durante o ano que nós poderíamos crescer muito se apenas parássemos para pensar e lembrar de como Deus operou na nossa vida. Quais foram algumas lições aprendidas? Quais foram algumas áreas que eu vejo que ainda preciso crescer e muito? Orações respondidas. Sim. Ao longo do ano também. Nós gravamos alguns programas sobre memoriais da fidelidade de Deus. Você pode voltar a assistir. Mas a ideia nesses momentos de recordar não somente a palavra do Senhor, mas os feitos do Senhor. Salmo 145, versículo 4 diz assim: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. É a responsabilidade de uma geração lembrar a outra geração do que Deus tem feito. E que talvez você queira comemorar isso, memorializar, através de uma miniatura, alguma coisa que, batendo o olho, vai lembrar: Deus fez isso em tal ano. E para o futuro? Podemos olhar para frente também. Exatamente. Então é uma boa hora também de não apenas lembrar o que Deus já fez, mas sonhar um pouco. Vai entrar um ano novo. Quais seriam alguns sonhos que nós teríamos em família? Talvez uma viagem missionária que gostaríamos tanto de fazer. Ou um ministério que talvez pudéssemos fazer em família. Sonhos de
celebrações ou coisas pessoais que poderíamos, se temos essa abertura de falar, olha, eu sinto que Deus está me cutucando, eu preciso muito crescer nessa área, eu gostaria de ser mais fiel, talvez na leitura da palavra, ou uma atitude minha que precisa ser mudada, tantas coisas que nós podemos parar e pensar e ter um alvo, um objetivo e trabalhar junto com Deus para que isso aconteça. Quando nós ministramos, e com frequência para famílias ao redor do mundo, nós sempre citamos uma frase bem brasileira, a ideia de empurrar com a barriga. É impressionante como em tantas áreas da nossa vida estabelecemos alvos de estudo, de aprender um idioma, de viajar, de vendas para o vendedor. Mas quando se trata de algo tão essencial, tão fundamental como a família, nós empurramos com a barriga. E essa semana, esse momento é ótima oportunidade, não somente de retrospectiva, olhando para trás, para a fidelidade de Deus, mas dentro da soberania, da graça, da permissão do Senhor traçar planos para a nossa família para o próximo ano. Olhando para trás, olhando para frente, mas sempre com olhos fixos na palavra de Deus, na pessoa de Cristo e fortalecendo a nossa família na graça do Senhor. Que Deus os abençoe nesse próximo ano e que essa seja uma semana realmente de retrospectiva e de planos para o futuro.